No programa de hoje, vamos conversar com o advogado, especialista em direito do trabalho, ele também que é mestre em ciência e tecnologia e empreendedor, que conosco vai falar sobre tecnologias, sobretudo para as empresas que nos acompanham, com um detalhe muito interessante, né? Parte de iniciativas de uma startup do Rio Grande do Norte, a startup Potiguar, que fala sobre esse tema de uma forma tecnológica, mais moderna, de você fazer a gestão de ponto de funcionários nas empresas. Tudo isso e muito mais aqui no nosso programa, falando também sobre as premiações dessa startup e participação em eventos internacionais. Seja bem-vindo, Cássio Leandro, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Obrigado a todos que estão nos assistindo agora. E é muita felicidade participar do seu programa, que foi um dos primeiros programas a oportunizar a pauta de tecnologia aqui no Rio Grande do Norte há mais de 4 anos atrás, principalmente para o grupo no qual dessas novas startups estão surgindo. E isso é um motivo de muita alegria. Obrigado pelo convite. Obrigado, Cássio. Iniciou a nossa entrevista lhe perguntando, né, sobre, primeiro, para quem não sabe ainda o que é uma startup. Sempre, em todas as entrevistas que eu venho falando, em roda de conversa, eu sempre tento simplificar o máximo possível esse significado para não parecer algo inalcançável. E startup nada mais é que uma empresa com base tecnológica que tem um alcance muito grande, né? Eu posso vender meu produto em Natal ou em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu não vou ter nenhuma dinâmica de logística, né? Tudo é online. Então, a startup ela tem a base tecnológica que pode vender para muita gente e ele soluciona um problema real de todas as empresas a nível de Brasil, digamos assim. Não todas as empresas, mas um nicho muito grande, né? E aí eu queria que você pudesse falar também, para quem nos acompanha, sobre o que é, digamos assim, né, como é que surgiu, na verdade, né, a startup da qual você faz parte, está empreendendo, que é a FacePonto. Robson, como você falou, sou advogado trabalhista, né? Tenho 15 anos de experiência na área de direito do trabalho, fui professor durante 10 anos e advogo apenas para empresas, né? Empresas de todos os portes, pequena, média e grande. E comecei a enxergar padrões nos últimos 6 anos, mais ou menos, e esses padrões mostravam que mais ou menos 50% das demandas trabalhistas dessas empresas, elas eram voltadas ao tema jornada de trabalho, que aí era a situação é, que envolvia intrajornada, hora extra, interjornada, DSR, e isso era muito arcaico, usar papel, usar relógio de ponto. O Foi aí que é que DSR? DSR é descanso semanal remunerado, né? Como tem esse reflexo, né? Tem o reflexo da semana trabalhada, você recebe o descanso semanal remunerado. E aí, verificando isso, fui pesquisar nos tribunais, não só no nosso tribunal, o 21ª região, como no TST e demais regiões do país, e isso era um padrão. No Brasil todo, por volta de 50% das demandas trabalhistas era voltada ao tema jornada de trabalho. Buscando as tecnologias já existentes, eu verifiquei que existia algumas coisas de ponto digital, porém nada focado na parte jurídica, e sim apenas na parte matemática da coisa, digamos assim. E aí foi quando peguei minha experiência e juntei com um colega na área de tecnologia e propus um mestrado na UFRN. Né? E existia o mestrado em Ciência e Tecnologia, eu fiz o meu projeto, apresentei lá em Ciência, Tecnologia e Inovação, fui aprovado, foi aí onde se concretizou a ideia do FacePoint. Muito bem. E agora eu queria que você explicasse para o pessoal, né, o que é o FacePonto e como é que ele funciona. Então, o FacePonto ele é uma ferramenta, né, digital, através de aplicativo e através de web, que ele faz o monitoramento da jornada de trabalho dos funcionários. Podemos simplificar como ponto? Inicialmente, sim, porém, as funções que nós oferecemos depois do ponto, né, a emissão de relatórios, são mais de 30, a inteligência artificial que é colocada dentro do programa para poder identificar padrões e demonstrar através de relatórios para a empresa a tomada de decisão que ele pode fazer, a identificação de banco de horas, de compensação de jornada de trabalho, de reflexo no DSR, né? Que existe uma regra jurídica que se você faltar um dia na semana,
você perde o DSR. Então, normalmente, isso não é feito através de um controle automatizado, e sim dia a dia. E aí, obviamente, quando tem o humano no processo, ele é meio falho. Então, quando a gente automatiza essa situação, ao final do mês, fica tudo muito prático para que a empresa tome decisões e economize substancialmente o lado financeiro em não pagar horas extras indevidas, né? Mas a máquina não falha também, Cássio? Então, falha, mas a margem de erro ela é muito menor. Por quê? O algoritmo ele é muito padronizado. Então, quando nós colocamos uma atualização, por exemplo, ou colocamos um novo algoritmo, ele já tem uma série de padronização e de testes que são basicamente esgotadas a possibilidade de erro. Então, matematicamente falando, a possibilidade da máquina errar ela é muito, 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 muito pequena comparado à possibilidade de um trabalhador que está exausto ou que está num excesso de demanda no final do mês, que não tenha como fazer um padrão para a empresa toda e assim entregar um resultado positivo para o seu chefe ou o seu diretor que vem exercer o poder de decisão do que fazer dentro da empresa, né? Como é que tem sido a aceitação do Face Ponto, né? Que é esse aplicativo que você está explicando para o nosso telespectador, né? Que me parece que ele é importante tanto para o empregador quanto para o empregado. Os dois lados, digamos assim, teriam mais segurança do ponto de vista de informações corretas, né? A partir da utilização desse aplicativo. Eu lembro bem da primeira vez que a gente conversou, Robson, e a evolução de lá para cá tem sido fenomenal. Conversamos a primeira vez antes da pandemia, e lá estávamos ainda engatinhando na casa de 30, 40 empresas, mas já estávamos expandindo, já tínhamos ganhado alguns prêmios, por isso que fomos um pouco de destaque. Mas de lá para cá o Facebook ele explodiu, né? Hoje nós temos mais de 700 empresas, estamos com 8 franquias no Brasil, estamos internacionalizando para o Panamá, para Angola. Temos grandes cases, não só locais, mas como nacionais, né? Temos, por exemplo, a empresa 2A, o Arena das Dunas, a JMT, que tem mais de 10 mil funcionários. Então, nós temos grandes cases aqui no Rio Grande do Norte e temos cases a nível nacional, como a Odebrecht e outros tantos grupos em São Paulo que fazem parte da nossa base. Isso tem sido muito gratificante, porque tem feito o Facebook ser uma vitrine potiguar, não só para o Brasil, mas agora para o mundo. Porque nós temos sido premiados muito fortemente nessa parte de tecnologia. Por exemplo, em 2020, no auge da pandemia, nós fomos entre as 15 melhores empresas que aplicam a inteligência artificial dentro de uma plataforma online. Então, isso foi o primeiro prêmio que uma empresa potiguar teve. Já em 2021, na retomada pós-pandemia, nós tivemos a premiação entre os 5 melhores empresas que auxiliam pequenas e médias empresas pelo Sebrae Nacional. Isso nos rendeu prêmio em dinheiro, rendeu uma aceleração pela aceleradora de startups de Porto Alegre, que é a UOL, que também rendeu mais investimento. Isso fez com que fôssemos crescendo cada vez mais. Estamos hoje com o nosso time de 20 pessoas, né, gerando imposto aqui dentro do Estado, sendo contratado por empresas de fora, gerando emprego e renda de qualidade, porque programadores e vendedores da área de tecnologia ganham pelo menos 3 a 4 vezes mais do que os empregos tradicionais. Então, isso me deixa muito tranquilo em mostrar essa evolução. Mostrar que a gente, se unindo, a gente mostrando o nosso potencial, a gente tem como crescer e as empresas podem servir de inspiração uma para as outras em alcançar esses objetivos, né? E qual é a informação que você pode compartilhar com quem nos acompanha em relação a essa premiação, o reconhecimento do Face Ponto, no que diz respeito a Portugal, né? Há uma premiação nesse sentido, que é o Web Summit, né? Que eu queria que você falasse um pouquinho para quem nos acompanha. Perfeito, Robson. O Web Summit ele é o maior evento de tecnologia do mundo, né? Ele ocorre em Lisboa já há pelo menos uma década. E, para você ter ideia, as palestras lá vão ser do pessoal do Facebook, do AliExpress, do Uber, do Airbnb. Então, são os principais atores tecnológicos do mundo, né? As Big Techs estão lá. E cada país que tem a relevância tecnológica no mundo tem um pavilhão, né? Brasil, Alemanha, China, Estados Unidos. E o Brasil é o terceiro maior pavilhão do mundo nesse evento. Só perde para a China e para os Estados Unidos. Então, ele é extremamente disputado para se comparecer. Para você ter ideia, são 70 mil ingressos e eles se esgotam rapidamente quando se abrem. E vão estar lá aproximadamente 1.000 empresas do mundo todo. No Brasil foram selecionadas 60, com mais de 3 mil inscritas, passando por diversos processos seletivos.
e nós ficamos em 21º dentro dessas 60. Somos a única empresa potiguar selecionada para esse evento. Ficamos entre as 5 do Nordeste e as 60 do país. Então, o FacePonto ele deixou de ter apenas uma premiação e uma participação local, uma participação regional e nacional, para ir agora para o maior evento de tecnologia do mundo. E isso nos deixa extremamente felizes, porque a gente sabe que estamos fazendo o correto e no caminho correto para participar de um evento tão grandioso e ter a oportunidade de internacionalizar para a Europa o nosso produto. Estamos conversando com Cássio Leandro, ele é advogado, especialista em direito do trabalho, também mestre em ciência e tecnologia, falando sobre um aplicativo, que é o FacePonto, onde esse aplicativo é importante nas relações trabalhistas entre empregados e empregadores, ganhando premiações, inclusive internacionais, e participando do mesmo modo de eventos. Ô Cássio, eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco a visão que você tem em relação a como é que está o Brasil, comparado com outros países do mundo, especialmente até Estados Unidos e China, quando a gente pensa nessa questão de ciência e tecnologia, de desenvolvimento de aplicativos, né? Esse tipo de tecnologia digital. Eu faço a pergunta, por quê? Nós observamos que, durante muito tempo, o Brasil sempre acabava importando, adotando tecnologias já vencidas, obsoletas de outros países, né? E tratava aquilo e as pessoas começavam a aprender com aquele material já ultrapassado, não é? E o Brasil ficava para trás e os outros países na frente. Como é que está essa situação hoje? O que é desenvolvido no Brasil, em termos de conhecimento, de tecnologia, de materiais, né? Isso a gente já está de igual para igual, a gente está próximo, a gente está longe. O que é que você pode falar a respeito? O Brasil ele é muito grande, né? E por ser muito grande, acaba tendo novas oportunidades em regiões. Diferentemente dos Estados Unidos, que tem dois polos muito claros de tecnologia, o Brasil tem aproximadamente 5 polos. Né? A gente pode falar São Paulo, que é o maior polo, detém aí talvez 60% do mercado. Temos o polo de Santa Catarina, que é muito forte. Temos o polo de Pernambuco, que é muito forte, talvez esteja ali brigando com Santa Catarina. É o que Temos chama o polo Porto do Rio Grande do Digital, não é? Eu acho, em Porto Pernambuco. Digital, exatamente, que é o César e o Porto Digital. Temos o polo daqui do Rio Grande do Norte e temos o polo de Manaus. Né? Hoje, os principais polos de tecnologia do país são esses. Tem iniciativas muito exitosas na Paraíba, em Campina Grande, no Ceará, né, na Bahia. Todo local tem, mas os polos que estão se destacando seriam esses 5. E o Rio Grande do Norte ele tem se destacado não só pelo volume, mas pela qualidade das empresas. O volume, obviamente, proporcionalmente à nossa população. O que eu digo é, estamos importando as big techs de maneira mais social. As funções que nós temos criado aqui no Brasil, as soluções que nós temos criado no Brasil, têm sido exportado para fora do país. Muito, muito exportado. Nós temos uma mão de obra muito qualificada, as universidades federais e as universidades particulares de ponta têm colocado no mercado profissionais extremamente qualificados, que têm entregado resultados não só no Brasil, mas como fora do Brasil, e isso tem sido até um problema. Estamos perdendo muita mão de obra para fora do Brasil, porque o câmbio ele cria um problema para a remuneração dos trabalhadores. E a falta de incentivo, inclusive, do atual governo federal em ciência e tecnologia, né, que só faz cortar o orçamento, né? Ano passado, quase que o orçamento das Forças Armadas ultrapassam o orçamento da educação, ciência e tecnologia do Brasil, né? Sem dúvida. Isso eu estou falando apenas a parte privada. Né? A parte privada ela tem entregue o resultado porque é necessário. Né? A ciência e tecnologia, nessa parte de conhecimento tecnológico online, ele é necessário para a iniciativa privada, para redução de custos, para aumento de escala, para tudo isso. Porém, os nossos governantes, não só federal, mas estadual e municipais no Brasil todo, eles têm deixado a desejar na visão no tocante à parte tecnológica. Porque ainda não entrou na cabeça desses governantes que a parte tecnológica ele é um caminho sem volta. Não dá mais para negligenciar os incentivos para a parte tecnológica. Como eu falei, são empregos de qualidade que remuneram muito melhor do que os empregos tradicionais e geram muito, infinitamente mais impostos do que os empregos tradicionais. Obviamente, na devida proporção. Para você ter ideia, Robson, nós estamos criando aqui no Rio Grande do Norte, depois eu até um outro momento a gente vai conversar mais sobre isso, se eu tiver oportunidade, mas estamos criando a Associação Potiguar de Startups, no qual reuniu inicialmente 42 startups que já faturam 150 milhões de reais. E isso não é notícia em canto nenhum. Então, se a gente gera 150 milhões de reais de faturamento, se a gente fizer uma conta por baixo, a gente está gerando aí 15 milhões
de impostos anuais. Qual é o setor da economia potiguar que gera 15 milhões sem gerar poluentes, sem gerar resíduo e, principalmente, empregos de qualidade. Estamos gerando aí 2.000, 3.000 empregos diretos com qualidade, ganhando o dobro ou o triplo acima da média dos empregos tradicionais e não se vê notícia, não se vê investimento, não se vê incentivo por parte governamental, nem federal, nem estadual, nem municipal. Mas eu acho que isso é uma transição. As pessoas estão aprendendo e precisa esse diálogo permanecer. Talvez agora, com essa mudança estadual, essa permanência do governo estadual potiguar, com mudar o foco de não mais ter que pagar salários atrasados, e sim olhar para frente com educação, tecnologia e etc., possa ser que tenha um incentivo maior. E no governo federal, acredito que o Ministério da Ciência e Tecnologia ele vai ter que, independente de quem seja eleito no próximo pleito, ele vai ter que focar em investimento, porque senão o Brasil pode ficar para trás, porque a iniciativa privada ela não tem o recurso suficiente para colocar oportunidade para todos. Né? E o governo federal e o governo estaduais sim têm esse recurso para dar oportunidade, porque as ideias são maravilhosas. Preciso dos incentivos claros, objetivos, para que isso se desenvolva rapidamente. Muito bem. Quero agradecer a participação do Cássio Leandro, que é advogado, especialista em direito do trabalho, também mestre em ciência e tecnologia, que falou conosco sobre startups potiguares, sobretudo a FacePonto, né, que tem ocupado espaço não só no Brasil, mas também fora das nossas fronteiras. Muito obrigado, Cássio, seja sempre bem-vindo. Eu deixo o momento final para suas despedidas e pode complementar com alguma informação que você considere importante. Obrigado, Robson. Obrigado a todos que estão nos assistindo. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, dizer que o FacePonto, ele cada vez mais defende essa bandeira tecnológica potiguar, de qualidade, do time potiguar está rompendo fronteiras, está tendo a iniciativa de mostrar que nós podemos sim ser grandes, podemos sim competir de fortemente com São Paulo e até mesmo fora do país, e que estou sempre à disposição para falar sobre tecnologia e dizer que o Polo Potiguar tem muito a crescer se todos nós nos juntarmos, iniciativa privada, iniciativa pública e terceiro setor. Muito obrigado, Robson. Obrigado, Cássio.